Pastor, vejo muitas pessoas falar sobre pessoas saindo da igreja porque não é reconhecido cargos dentro da igreja. É isso que eu queria saber falar. Sobre cargo. Você tá indo lá na igreja, vai lá na igreja um pouquinho, vai lá. Aí, se você não der um cargo para ela, a pessoa sai. Por que disso? Porque a pessoa não tá indo buscar Deus ou tá indo buscar cargo dentro da igreja? Porque, vou falar por mim, eu não quero cargo nenhum. Eu não quero cargo nenhum. Por quê? Para você ter um cargo dentro da igreja, você tem que viver para Deus e ter tempo para isso. Agora, para quê ter cargo dentro da igreja? Que eu já vi, porque eu já fui líder de jovens. Não parece não, gente, mas eu já fui da igreja. Já fui da igreja, fui líder de jovens. Meu Deus. Então, as pessoas lá dentro brigavam por cargos, brigavam mesmo, de quase cair no tapa por causa de cargo dentro da igreja. E de pessoas saírem da igreja por causa de cargo também. Isso aí. Isso daí é interessante, essa pergunta aí. Por quê? A Bíblia diz que Lázaro ele não era apóstolo. Ele era amigo de Jesus. Então, Jesus nunca se relacionou e ele nunca se relacionou com Jesus por cargo e nem por título, mas sim pela intimidade, né? Então, Lázaro ele não era apóstolo, ele era amigo de Jesus. A intimidade é maior do que o cargo que tu carrega. Tem gente que tem título, mas não tem intimidade. Tem gente que canta bem, mas não tem intimidade. Tem gente que prega bem, mas não tem intimidade. Tem gente que fala bonito, mas não tem intimidade. Tem gente que fala hebraico, mas não tem intimidade mais com Deus. Tem gente que fala aramaico, mas não tem intimidade. A pessoa tem que entender que ser relacionado com o céu não é sobre título, é sobre ter intimidade. E só senta na mesa quem tem intimidade com o Pai. E outra coisa, a pergunta que tu fez aí, eu saí da igreja porque eu não fui reconhecido. O lugar de ser reconhecido é na ML, pô. Ué, lugar de ser reconhecido é na ML. Ah, eu saí da igreja porque eu não fui reconhecido pelo pastor. Lugar de ser reconhecido é no ML, meu irmão. Quer ser reconhecido? Vai para ML, pô. É lá que você precisa ser reconhecido. O evangelho de Deus é muito mais do que isso. Aí você foi para a igreja, então, por causa de Deus, não. Tu foi para a igreja por causa do teu pastor. Aí você perdeu tua benção, minha filha. Porque se tu foi lá para agradar o teu pastor, porque tem gente que vai para a casa do Senhor, que mete a mão para limpar a igreja, tá limpando a igreja, tá arrumando tudo. Mas aquilo ali não está sendo para mostrar para Deus. Está sendo para mostrar para o homem. A gente não tem que ser reconhecido pelo homem. A gente tem que ter reconhecimento do céu. É o céu que nos reconhece. O povo ele tem que entender isso. Porque o povo hoje busca por título. Quer cadeira, leva a cadeira, meu irmão. A presença ninguém pega. Quer microfone, leva o microfone. Mas a presença ninguém pega. Porque eles precisam entender que a tua caminhada com Deus nunca fala sobre título. Isso para Deus não quer dizer nada, não. Ô, Paula, isso para Deus não quer dizer nada. A intimidade que você tem que ter, a intimidade que você busca em Deus é o essencial para você se conectar com o teu propósito. Porque quando você se conecta com o teu propósito, você consegue ver a mão de Deus ao teu favor. Aí você começa a entender que até o que era para dar errado vai passar a dar certo. Entendeu? Aí quem busca Deus por causa do homem se perde, mas quem busca Deus se encontra. Ou você está caminhando por causa do homem, ou você está caminhando por causa de Deus. Quem caminha por causa do homem se perde, mas quem caminha por causa de Deus se encontra. Ou você caminha para se perder, ou você caminha para se encontrar. Essa é a verdade. Eu tô bem feliz hoje, estou muito feliz. E vou contar um pouquinho de como eu vim parar aqui. Na quarta-feira, eu não fui trabalhar. Eu não estava num dia muito bom, porque eu também estou sendo bem perseguida na internet, no meu trabalho. E eu não trabalhei, fiquei dentro do quarto o tempo todo e eu recebi um convite de uma amiga minha para ir para uma igreja. E eu estava já há tempo pedindo, Deus, me dá uma igreja para eu poder visitar. E ela me deu um endereço. Passei o dia todo dentro do quarto e a única coisa que eu fiz foi colocar a roupa e falei, Rodrigo, vou para a igreja. Só que eu queria ir para uma igreja que ninguém me conhecia. Que eu queria, porque toda vez que eu vou para uma igreja, as pessoas me conhecem e acaba que você fica alvo de não sabe se é a palavra, não sabe se é o homem. Então, eu falei, eu vou para uma igreja que eu não quero que ninguém me conheça. E eu fui com o carro e Deus, né, para esse endereço. Eu não sabia onde era. Só fui, botei no GPS e fui. Falei pro Rodrigo, e nem o Rodrigo sabia.
Chegando nessa igreja, era bem longe, e parei lá com o carro, sentei e orei para Deus falar comigo, porque eu precisava de uma resposta. Eu precisava de um milagre dentro de mim interno, porque eu acho que eu tenho um chamado bem grande, mas eu corro do chamado, pastor. Eu corro muito do chamado porque eu não gosto de me envolver dentro da igreja, porque eu tenho medo. Tenho medo da mão do Senhor. Então, eu parei, chegando lá, sentei, a pastora começou a cantar, a louvar, e ali eu comecei já a sentir a presença de Deus. Demorou um pouquinho, o Senhor chegou e o Senhor começou a falar coisas que só eu sabia. Então, eu olhei para o rosto da minha amiga e falei assim, ele está falando comigo. E nisso o Senhor já veio com aquele manto, né, em cima de mim e começou a falar coisas que só eu sabia. Só eu e Deus sabia, porque ninguém sabia. Ninguém me conhecia ali. Então aquilo ali eu fiquei tão feliz ali e tão emocionada, porque eu falei, caramba, Deus, ele me conhece, Deus está me ouvindo. E assim, eu fiquei muito, assim, impactada da maneira e o carinho que Deus fez, né? Porque ele me deu a resposta da minha vida familiar, da minha vida profissional, de tudo, da batalha que eu tô sofrendo. Então, quando eu conheci o Senhor, Deus me levou à igreja, né? Deus me levou à igreja. E, na realidade, eu não estou indo para a igreja porque eu fui da igreja, mas eu não vou mais por causa do homem, né? Porque você sabe que as pessoas vão para a igreja querendo uma coisa, pedindo para Deus, e quando chega dentro da igreja, ela começa a ver os problemas carnais, os problemas das pessoas, e elas não estão indo mais para a igreja por causa disso. Eu mesmo deixei de ir para a igreja porque eu via muitos problemas dentro da igreja e via muitas pessoas fazendo coisas erradas dentro da igreja. Então, o que o senhor acha disso? Das pessoas do mundo, né, tá procurando procurando Deus, e quando chega dentro da igreja, ela não acha mais isso. A pergunta que não quer calar, qual é o teu propósito? Tu tá falando aí e o Senhor tá falando comigo que qual é o teu propósito? Porque quando as pessoas elas deixam de buscar Deus por causa do homem, ela nunca esteve lá dentro por causa de Deus, né? Se eu sair da igreja porque o irmão fez isso, se eu sair da igreja porque A fez isso, é porque eu nunca estive lá dentro por causa de Jesus. Porque quando eu vou para a igreja por causa de Jesus, eu esqueço os problemas de lado e vou para viver o propósito daquilo que quem me chamou foi Deus. Agora você não vê as pessoas deixar de ir numa faculdade porque lá dentro tem fofoqueira. Tu vê? As pessoas não deixam de ir para o trabalho porque lá dentro tem gente que fala mal dela. A pessoa não sai do meio da tua parentela porque no meio da tua parentela tem gente falsa. Mas sai da presença de Deus porque lá dentro tem gente imperfeita. Só que a igreja é lugar de gente imperfeita, é lugar de gente doente, lugar de gente ser tratado. Se eu saio da presença de Deus por causa do homem, é porque eu nunca tive um encontro com Deus lá dentro. Aí eu deixo de adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória para adorar os erros dos irmãos. Então hoje não é só você, mas eu vejo pessoas saindo da presença do Senhor por causa disso. Quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas têm abrido mão do propósito de Deus porque têm largado o Senhor, porque o fulano fez isso, Bertano fez isso. Só que hoje a igreja em si, pessoas estão se tornando doentes por conta disso, porque tem pessoas que estão deixando de buscar a Deus por causa do homem. Aí a minha pergunta é, tu larga de ir numa faculdade porque lá dentro tem gente fofoqueiro? Tu deixa de ir para o trabalho porque lá tem gente que fala mal de você? Tu deixa de ir para a faculdade porque lá na faculdade tem gente que faz panelinha para falar do teu nome? Não, né? Mas aí tu deixa de ir para a igreja, deixa de buscar a Deus por causa dos outros. Igreja não é lugar de gente boa. Igreja é lugar de gente ser tratado, pessoas doentes precisando de Deus. É isso que eu entendo.